Oi pessoal, tudo bem? Hoje, no vídeo de hoje, vocês vão conhecer um pouquinho da antiga fortaleza, atual Palácio Hofburg, no centro de Viena, que era o palácio de inverno da família Habsburgo, e é onde a Leopoldina nasceu, em 22 de janeiro de 1797. Ela nasceu nesse lugar, ela recebeu aí nesse lugar o medalhão que o Marialva entrega para ela, né, mostrando como que era o futuro noivo dela. E acontece várias coisas. Ela vai casar na igreja que ainda tem, né, tá do lado, né, a Augustinerkirche, que é a igreja de Santo Agostinho, que é da paróquia da corte. Ela vai casar aí. Mas o que é esse palácio que vocês vão conhecer um pouquinho? Os ambientes que eram dela, na verdade, você não tem acesso. A gente tem acesso a alguns tours dentro do palácio e que nós fizemos algumas coisas que a gente conseguiu filmar para vocês. Nem tudo pode ser filmado, né? Então a gente vai mostrar para vocês a Câmara da Prata, que também tem as porcelanas dos Habsburgos, e a Câmara do Tesouro, além da biblioteca e algumas cenas externas e tal. Bom, é tudo deslumbrante, obviamente. Vocês vão sentir um pouco o poderio dessa família por meio dessa construção e desses tesouros todos. A Hofburgo, ela é uma fortaleza muito antiga e que em 1200 e pouco, quando um Habsburgo derrota o rei Otkar da Boêmia, ele toma os domínios da Áustria para a família Habsburgo. E a partir dessa data, 1200 e pouco, é que os Habsburgos se instalam na Hofburg, transformando ela no centro do poder deles. Isso vai até 1917. Então vocês vão ver que ela é toda uma construção que vai acompanhando os diferentes imperadores e as diferentes fases artísticas. Então você vai ter desde Renascimento, passando pelo Gótico, até chegar no estilo Secession, que é o Art Nouveau austríaco. O termo é Secession, que é quando secessiona o movimento artístico em Viena, né? Ele rompe com o tradicional e inova. Então por isso que é Secession. Um rompimento. Vocês vão também ouvir muito, eu e a Cláudia, falarmos em Francisco José e Nacice. Quem foram essas duas pessoas? Bom, o Francisco José, ele era sobrinho da dona Leopoldina. Ele é filho de um dos irmãos do Grão-Duque Carlos, né? A Leopoldina teve vários irmãos. O Fernando assumiu o trono, deixado pelo pai. Só que ele era epilético, ele não consegue ter filhos, enfim, em 1848 ele abdica o trono em favor do sobrinho, o filho do Grão-Duque Carlos. Esse Grão-Duque Carlos também abdica o trono e vai o trono direto para o filho. Então é um neto do Francisco I, pai da dona Leopoldina, que assume o trono dos Habsburgos. Então esse Francisco José vai ser primo do Dom Pedro II, do nosso Dom Pedro II. E também vai ser primo da nossa imperatriz Dona Amélia. Esse Francisco José ele vai reinar de 1848, portanto, até 1916, quando ele morre, no meio da Primeira Guerra Mundial. Bom, ele era casado com quem? Ele era casado com a princesa Elizabeth da Baviera, apelidada de Cici. Eles eram primos, portanto, a Cici também era prima de primeiro grau da Amélia. E aí ela vai ficar muito famosa por conta das madeixas dela, do cabelo gigantesco que ela tinha, da anorexia absurda dela, do fato dela não querer mais ser retratada depois que começou a envelhecer, porque ela queria preservar a ideia da beleza que tinham dela. Mas ela vai ser imortalizada nos filmes alemães chamados Cici, o Imperador, Cici, não sei o que lá, Cici, né? Protagonizado pela Romy Schneider. Então, os austríacos fizeram meio que uma Disneylândia dentro do Hofburgo, que tudo gira em torno da Cici e do Francisco José. Por isso que vocês vão ver algumas coisas que a gente vai falar, isso aqui era da Cici, isso aqui era Francisco José, a Cici foi... Bom, enfim, já falei demais. Um bom vídeo para vocês, espero que vocês gostem. Um abraço, até mais. Aqui atrás de mim está uma das partes do complexo que forma a Hofburg e que a Leopoldina conheceu.
né? Aqui dentro está onde ela foi batizada, a igreja, tem vários aposentos que ela conheceu, que ela viveu, e depois os seus parentes, né, mais recentes. Tem uma entrada só para os aposentos da Imperatriz Sissi, tem várias, ela é bem segmentado assim, os passeios. Aqui dá para fazer aqui dentro, mas ela é gigantesca. Logo no começo do livro da Leopoldina, eu falo a respeito da origem, né, da Hofburg, e de como que surgiu esse complexo, que era uma fortaleza, que foi tomada, e como que isso foi crescendo, 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 até virar esse complexo gigantesco, que foi a sede do poder do Sacro Império Romano Germânico, e depois passa a ser o representativo do Império Austro-Húngaro. Lá dentro eu vou filmar mais coisas. Não dá para ver direito, mas aqui atrás está a igreja onde a Leopoldina casou com o Dom Pedro, que por enquanto hoje é por procuração, porque o Dom Pedro estava no Rio de Janeiro, né? E por acaso hoje, hoje é 12 de outubro, e é aniversário do Pedro. Gente, a gente está aqui dentro, em Viena, do complexo do Hofburg, e essa é a parte que mostra as pratas, as louças, etc. Isso aqui é surreal. Isso daqui foi assim, em 1889, o imperador da Áustria deu de presente para Sissi, mulher dele, uma ilha, porque ela gostava muito da Grécia. Então ele deu para ela de presente a ilha de Corfu e mandou construir um palácio nessa ilha. Só que para chegar na ilha, ela tinha que ir, obviamente, com alguma embarcação. Então ele também deu um iate para ela. E nesse iate tinha que ter, logicamente, serviços de mesa. E aqui a gente tem a prata, os cristais, as louças que ela usava no iate quando ela ia para a ilha dela em Corfu, na Grécia. Essa louça, a gente estava achando ela tão moderna, tão mais simples, assim, perto dessas coisas douradas maravilhosas. Aí eu fui ler a explicação. Essa era a louça que se usava no estábulo, onde as vacas eram ordenhadas para tirar leite fresco para Sissi, quando ela queria tomar leite em Schönbrunn. Essa era só a louça para ela tomar leite, né? Aí a imperatriz tomava... que coisa! Ela no estábulo junto com as vacas. Que meigo! Esse era o centro de mesa que foi encomendado em Paris, em bronze dourado, para o Francisco José, o da Sissi, né? Todo mundo conhece ele como da Sissi, penúltimo imperador austro-húngaro. É maravilhoso, é todo rococó e tem figuras de cupido, de caça, de pássaros, é uma coisa gigantesca, maravilhosa. Esse outro centro de mesa, eu fiquei todo deslumbrado ao ver o centro de mesa que pertenceu a Leopoldina. Quando você chega em Viena, você fica meio tonto de tanto centro de mesa. Esse daqui foi mandado fazer pro irmão dela, que ficou pouquíssimo tempo como imperador, né? Quer dizer, algum tempo ele ficou como imperador, mas depois ele abdica e acaba subindo ao trono o sobrinho dele, o Franz Joseph. Esse daqui é pro imperador Fernando,
que o Dom João VI pretendia casar com uma das infantas portuguesas, mas que acabou não dando certo, inclusive pelo próprio Francisco I, por conta de saber que o filho dele era epilético em último nível e tal, e que seria muito difícil qualquer propagação da dinastia por meio dele. Oi, ainda estamos aqui dentro da coleção de porcelana. A gente não sai daqui nunca mais. A impressão é que não termina. Agora a gente chegou na parte das esculturas que eram usadas para ornamentar a mesa. Então, como tudo era muito chique, na hora da sobremesa eles colocavam para enfeitar a mesa figuras da mitologia ou, enfim, figuras de fábulas ou coisas bonitinhas que eram reproduções das estátuas que ficavam nos jardins do palácio onde estava sendo servido, ou de Versalhes. Versalhes era sempre um bom modelo. Então as grandes manufaturas em Meissen, em Paris, em Viena, em Berlim, elas reproduziam essas estátuas dos jardins dos grandes palácios nessas miniaturas para serem colocadas na mesa na hora da sobremesa. Ainda continuando pela mesa dos vienenses aqui, todo esse jogo ainda faz parte do jogo que foi confeccionado em Paris para o Francisco José, o da Assisi. Isso aqui são centros de mesa que eram usados junto com aquele jogo. Vocês imaginem centros de mesa, né? Olha esse centro de mesa aqui, esses outros menores aqui, outras decorações. Olha a quantidade de candelabros e castiçais. Imagina a mesa, né, para isso, né? Esses aqui que tem esses negocinhos chamam etagère. É para colocar os docinhos da sobremesa. E aí colocava provavelmente aquelas estatuazinhas perto. Não, porque eu não sei se combinava, mas sei lá. Ok, tinha que combinar o etagère Claro. com a estatuazinha. Essa parte aqui da exposição que ainda continua. A gente já tinha passado pelos bules de café, a gente achou que já tinha terminado, mas não terminou. Esse jogo de porcelana maravilhoso, com essas cremeiras aqui, ela foi dado ao Francisco José pela Rainha Vitória. Isso aqui ganhou o prêmio na exibição do Palácio de Cristal em Londres em 1851. E ela é enorme também, tem várias peças. E tem os pratos que são maravilhosos. Os pratos, eles são vazados. Aqui tem a data que eles foram feitos e a borda do prato, ela é vazada. Esse daqui tá a data, né? 1851 no fundo. Mas tem vários pratos e assim muda, assim, uns tem guirlandas, outros tem anjinhos, pessoas dançando. É maravilhoso. Acho que é um dos mais lindos que eu já vi. Esse daqui é um busto do pai da Dona Leopoldina, em porcelana, e lá tá a bachela que foi mandada fazer, se não me engano, em 1814. Ela é de ouro, ela é revestida de ouro, na verdade, não é inteiramente de ouro, mas ela foi feita para o Congresso de Viena, para servir no Congresso de Viena, uma vez que a bachela de ouro dos Habsburgos havia sido derretida para ser convertida em moedas de ouro por conta da guerra. Gente, então, nós chegamos aqui no Hofburg por aqui. Nós entramos aqui, eu tirei foto aqui, achei tudo maravilhoso, lindo, tal. Aí a parte de porcelana é aqui e os palácios, os apartamentos imperiais são aqui, junto com os apartamentos da Sissi, né, o Museu Sissi. Só que, olha isso, o que é realmente o Hofburg. Todo este complexo é gigantesco, é uma coisa assim que demoraria meses, né, para conseguir ver tudo em tempo de entender tudo. Ele é enorme, 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 enorme. E a impressão que dá quando a gente chega aqui é que tudo gira em torno da Sissi. Afinal de contas, né, ela ficou imortalizada pela Romy Schneider em vários filmes dos anos 50, 60. E eles espertamente, os austríacos, conseguem capitalizar isso.
Gente, essa é a coroa dos arquiduques austríacos. E é interessante ver que ela tá peladinha, né? E ela lembra muito, nesse caso, o que aconteceu com a coroa imperial brasileira, que ela teve partes desmontadas para montar a outra coroa. Então aqui a gente tem ela sem as pedras. E aqui a gente tem ela como ela era originalmente, com as joias que foram retiradas para fazer outras peças da coroa imperial austríaca. Aqui eu estou na Câmara do Tesouro dos Habsburgos, né, do Império Austro-Húngaro. Aqui atrás de mim, além da Cláudia Witt, que quase apareceu, tá essa túnica que era usada pelos arautos do Sacro Império Romano Germânico. Lá atrás tem da Áustria, aí só com uma águia. Aqui está um quadro que eu utilizei na biografia da Dona Leopoldina, do pai dela, do Francisco I da Áustria-Hungria. E aqui está a coroa que ele usava. Muito legal, né? O Francisco José está usando exatamente essa coroa, dá até para reconhecer a safira, os rubis, as pérolas. E tem que imaginar que essas pedras não vieram do Brasil, porque em 1600 não tinham descoberto as pedras preciosas de Minas. E também, se tivesse descoberto, era uma coroa portuguesa e não da austríaca da época. Esses são peças da coroação de diversos imperadores habsburgos, inclusive com ordens. Então, esta é a Ordem de Santo Estevão, que tem inclusive a Catedral, né, de Santo Estevão. Aquele é da Hungria. Então, repara no detalhe que tem diamantes bordados na pele. Isso é um arminho que só os reis e imperadores podiam usar. Porque tem uma lenda que o arminho, ele prefere se matar a se sujar. Então, por isso aqui, o preto é a cauda, é a parte final da cauda do arminho, que é o único ponto escuro na cauda, no corpo inteiro do arminho. Então os 15 arminhos morreram só por fazer a parte da frente. E aí tudo isso bordado com diamantes, né, e ouro e... Enfim, é uma riqueza absurda, assim, absurda. Novamente a roupa do arauto, né, aqui já começa a questão da Áustria-Hungria, né, o dourado sobre o preto e tal, que inclusive esse dourado depois vai ser o nosso amarelo, né, da bandeira nacional dos Habsburgos da Leopoldina. E esse daqui é do... É a Ordem da Coroa de Ferro. Ah, a Ordem da Coroa de Ferro, que está aqui pendurada no peito da roupa. Quando a gente pensa em Câmara do Tesouro, a gente pensa em tesouros, né? Como que eu já mostrei até agora, né? A coroa e tudo mais. Mas isso daqui também era considerado um tesouro. Isso daqui que eu entrei aqui, achei que primeiro era uma vela, depois um taco de sinuca. Na verdade, foi dado a um imperador do Sacro Império Romano Germânico como sendo, isso na Idade Média, como sendo um chifre de unicórnio. E isso ficou na família Habsburgo durante gerações e era passado, era guardado, não podia ser alienado e ficava sempre com o filho mais velho. E do outro lado tem uma bacia de ágata que foi esculpida de uma pedra só, é enorme, é uma coisa gigantesca, veio do Oriente Médio e nos veios lia-se a palavra Cristo. Então durante muitos anos achou-se que esse seria o Santo Graal. Uma outra peça é essa maquete assim, bem modesta, muito modesta, bem pobrezinha, né, de ouro com rubis e pedras preciosas e turquesas, uma coisa assim, pobre, né, que é uma maquete que foi feita. Eu falo sobre essa coluna que foi erguida em Viena no livro da Leopoldina, quando eu falo a respeito do culto mariano. É a coluna da peste, né, que foi mandada erguer por conta da graça alcançada de acabar com a peste em Viena por um dos imperadores Habsburgos. É maravilhosa essa maquete, eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Olha que coisa linda. Nessa parte aqui são de arte sacra, né, de dentro da Câmara do Tesouro,
você também encontra várias relíquias religiosas, né? Em cada... Ó, aqui, essa cruz aqui tem uma relíquia lá dentro. E aí aqui você vê o emblema, né? O brasão dos Habsburgos. Tudo muito legal e muito antigo. Muito antigo. Tem peças bizantinas, peças de diversos períodos da história e de vários locais. Aqui o poderio da igreja também era bem forte. Olha as peças que os bispos usavam, né? Tudo, e não é bijuteria, viu, gente? Não é pedra chinesa, não é nada disso. É real. Olha os ostensórios também maravilhosos. Tem umas peças barrocas lindas, lindas, lindas. Aqui que está mesmo as pedras preciosas. Daqui, por exemplo, é uma árvore genealógica com os bustos que não dá para ver direito, né? Só com muita boa vontade você consegue ver direito o busto dos Habsburgos nela. E são várias pedras, várias peças. Olha o tamanho delas, são maravilhosas. Essa aqui é uma rosa de ouro, que é a condecoração dada pelo Papa a quem se destaca de alguma maneira. A nossa princesa Isabel recebeu por conta da assinatura. E aqui não explica por que receberam, mas foi alguma coisa também que beneficiou a humanidade, feita pelos Habsburgos. Aqui é a parte das condecorações que eles habitualmente cravejavam de pedras preciosas, né? E essa daqui é a principal delas, que é o tosão de ouro. Era dado tanto para primogênitos. Era uma ordem que ela se dividiu, na verdade. Inicialmente era uma ordem do Sacro Império Romano Germânico, que depois acabou também se dividindo com a Casa da Espanha, que também era dada por um Habsburgo em algum momento. E esse tosãozinho, né, ou velo de ouro, isso aqui é um carneirinho de ouro, né? Ele tá, aqui tá a cabeça dele, aqui é a cabeça e aqui é o corpo, né, que tá tipo inçado por esse ganchinho aqui. Isso aqui remete à lenda do tosão de ouro, do velo de ouro, e era dado para os primogênitos das casas imperiais, então para os herdeiros das casas imperiais. Então, como a Cláudia lembrou há pouco tempo, devia-se ter dois na casa, né? Uma para quem estava usando, né, para o imperador, e outra para o herdeiro dele. Isso é tudo muito cheio de pedras, tudo muito rico. Tem uma coisa interessante que os dois tosões de ouro que a gente conhece em Portugal, um deles que ficou com Dom Pedro, quando ele faleceu, ele foi enterrado com tosão. Então a gente sabe que isso foi, portanto que estava na cripta, no Ipiranga, e foi encontrado nos trabalhos de exumação. E o outro tosão, que ficou para Dom Miguel, depois foi comprado da família e hoje faz parte das coleções nacionais em Portugal. Esse daqui é mais uma ordem do tosão de ouro. Aqui dá para ver melhor o que eu estava apontando. Lá naquele outro, né, aquele mais cheio de pedras preciosas, o tosão ele estava mais fechadinho. E aqui dá para ver melhor o velo, né, o carneiro feito de ouro. Esse daqui é outro colar também da mesma ordem. Cada um mandava fazer o seu, né, mas esse daqui é um dos mais aparatosos dele, um dos mais fabulosos, com os brasões, né? E aqui dá para ver bem o nosso cordeirinho de ouro, né? Muito lindo. Essa daqui é a coroa do Sacro Império Romano Germânico,
Império esse que é desfeito pelo Napoleão quando ele cria a Confederação do Reno. Quando ele cria a Confederação do Reno, que aí ele obriga o pai da Leopoldina a criar o Império Austríaco. Essa daqui é a rainha da França, a Maria Luísa, que antes de se casar com o Napoleão era uma arquiduquesa austríaca, ela era irmã da Leopoldina, e ela se casa com o Napoleão no contexto das guerras napoleônicas, né? Uma forma de apaziguar, depois de Viena ter sido invadida 2 vezes, o Francisco I dá a filha em casamento ao Napoleão, que aqui está meio photoshopado, mas aqui aparece muito melhor do que ele era efetivamente. E aqui aparece o berço, aqui está o berço do filho deles, né, da Maria Luísa com o Napoleão, e que foi criado, essa criança, o rei de Roma, foi criada pelo avô Francisco I aqui em Viena e morreu tuberculoso com 21 anos. Aqui é a caixa de joias que pertenceu a Maria Luísa, que depois do fim, né, do Napoleão, o Napoleão vai para a Ilha de Elba tal, e é exilado, ela ganha o Parma para governar. E aqui do lado tem uma coisa interessante, que são as comendas, as peças que pertenceram ao arquiduque Maximiliano, que vai virar imperador do México e que passou pelo Brasil e conheceu a princesa Isabel, a princesa Leopoldina, jantou em Petrópolis, e a condessa de Barral narra esse evento. Essa daqui é a Biblioteca Nacional da Áustria, que fica no Hofburg. É uma das mais suntuosas, se não daqui da Áustria, pelo menos de Viena. É muito lindo. Tem estátuas, mapas, globos e uma infinidade de livros. São mais de 50 mil livros. Muito legal. Pintura no teto. É fantástico, fantástico, fantástico. Apesar de boa parte da biblioteca, da construção dela ser do século XVIII, nós temos aqui uma coleção de livros muito mais antigas, de documentos muito mais antigos que isso. A maioria desses livros são feitos à mão, né? São incunábulos. E o curioso é que eles são incunábulos profanos. Por exemplo, esse daqui é sobre pesca, tem sobre guerra, tem sobre várias coisas, e todos eles têm mais ou menos a data do Brasil. Esse daqui, por exemplo, é de 1504. Este outro aqui é de 1508. E esse outro aqui é por volta de 1540, 1550. Isso é um canhão aqui desenhado.